Boa noite a todos e a todas. Hoje iremos dar início ao quinto encontro do curso de formação para professores, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. O diálogo temático desta noite tem por título Estratégias didáticas e reflexões sobre a BNCC, anos iniciais do ensino fundamental, cuja atividade será conduzida pelo professor Simonton Tinoco. A nossa proposta faz interlocução com estudantes do curso de Pedagogia e também de outras licenciaturas, e professores dos anos iniciais do ensino fundamental, por estarmos associando uma reflexão nesse espaço de formação, em conjunto com as práticas que convergem para a discussão da BNCC na atualidade, seja para os licenciandos ou para os professores. Eu sou Carolina de Avelar Rodrigues, sou estudante de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB e ex-bolsista deste projeto. Atualmente atuo como voluntária deste projeto de extensão. Agora, apresento aos participantes nosso conferencista da noite, o professor Simonton Tinoco, que possui mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e doutorado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, com graduação em Pedagogia também pela UFRN. Atualmente, é professor do Centro de Ciências Agrárias, Campus 2, da Universidade Federal da Paraíba. E, usando suas palavras no texto de apresentação de seu currículo Lattes, é um curioso por conhecer as questões do desenvolvimento e da aprendizagem nos humanos. Por isso, começou ensinando às crianças e agora se dedica aos professores. Entende que a ciência, sozinha, não dá conta de muitas respostas. Assim, tem se aproximado da arte e da filosofia enquanto campos de estudo que dialogam com a educação. Enfim, é um ser humano que, a despeito dos movimentos políticos atuais, sonha com um mundo melhor. Alguma questão que queiram levantar a partir da fala do professor Simonton, anotem, por gentileza, no chat, aliás, que, se possível, ainda hoje, essas questões serão respondidas pelo professor em blocos, caso haja tempo para tal. Fique à vontade, professor Simonton, para iniciar a sua fala. Então, boa noite mais uma vez, Quero agradecer a Camila e a Silvânia, pelas palavras, pela recepção, pela acolhida e pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar compartilhando, esse momento com vocês, um momento de formação, que é muito importante para mim, Para mim, o mais importante das tantas universidades ou das tantas atividades que a universidade me solicita, eu acho que ser professor é a principal, é a melhor e a maior delas. Então, isso para mim é o mais importante. Então, sempre em primeiro lugar, para mim, está a docência. As outras coisas a gente vai fazendo como pode. Então, não poderia negar esse convite à Silvânia, por isso e também pela amizade. Eu tenho um carinho, apesar de ter cumprido pouquíssimo tempo em Bananeiras, quando trabalhei lá com Silvânia, porque ela chegou e eu saí, Silvânia? Mas ela retornou, na verdade, Ela já tem afastada para ter bebê, e depois ela volta, e aí, pouco tempo depois, eu saio para a Areia, Eu me transfiro de Campos, mas foi uma convivência bem, bem gostosa, pessoal e profissionalmente. Então, temos boas lembranças, desses momentos. E é uma alegria estar colaborando com você, nesse projeto e ver também o alcance desse projeto, Quando eu saí de Bananeira, Silvânia estava assumindo o residência pedagógica, E hoje ver tantas pessoas envolvidas com esse projeto, E Silvânia, desde então, também envolvida com a formação, sobretudo focada aí no residência pedagógica, agora também na coordenação do curso, ainda está, na coordenação do curso também. Então, tem dado uma contribuição bem bacana, E aí, assim, gente,
eu vou utilizar da desobediência pedagógica dessa noite, né? Que é a minha cara. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de fazer. Eu tenho um temperamento forte, então não sou muito de fazer como me pedem, né? Então, Silvânia me convidou para uma palestra e eu vou transformar essa palestra, essa conferência, né? Achei super chique, numa conversa. Né? Então, como uma conversa, eu vou iniciar até para esquentar, né? Dizendo algumas coisas, e aí, a partir do que eu começar, vocês já podem estar se inscrevendo para fazer as perguntas de vocês. E aí, eu vou começar a conversa, mas o resto da conversa vai depender de vocês. Né? Então, eu vim aqui para a gente conversar, né, sobre esse tema que Silvânia me propôs, que eu vou começar a projetar aqui, né, Vocês estão me ouvindo bem, né? Me acompanhando? Tudo Tá ok. tudo ok? Que a minha internet, ela agora no início da noite ficou péssima. E aí eu estava com medo de não... Vocês estão conseguindo ver já a minha projeção? A tela já está disponível para a gente. Joia, que com o Meet a gente não consegue visualizar, né? Então, o tema que a gente combinou foi estratégias didáticas e reflexões sobre a BNCC, anos iniciais do ensino fundamental, né? E aí eu fiquei pensando, o que é que eu poderia trazer, o que é que provocações, né, que reflexões eu poderia estar trazendo para que a gente pensasse estratégias didáticas, né? E aí eu não queria seguir aquele lugar comum que a gente tem sempre que se fala em formação de professores, seja ela inicial ou seja ela continuada, né? Sempre se convida ou se tem um especialista, né, um professor geral da universidade que vem para dizer verdades e todo mundo escutar e concordar com elas, né? E aí eu não queria que fosse assim, porque eu entendo que seria mais respeitoso de minha parte, né? Ouvir os professores, sejam eles em formação inicial, né? Porque eu entendo que a gente assume esse lugar de professor no momento que a gente escolhe um curso de licenciatura. A gente não se transforma professor, né, só depois quando tem um diploma na mão. Eu acho que a gente já é professor em formação. Eu gosto de tratar os meus alunos assim, né, meus alunos e alunas. Quando eu falo alunos, eu tô considerando alunos e alunas, tá, gente? É só para facilitar, para não ter toda hora que está retomando alunos e alunos, professores e professoras. Mas quem me conhece sabe que eu tenho uma preocupação enorme em considerar a todos, né, e a todas e todos. E aí, então eu queria justamente, por isso que eu escolhi, estou justificando aqui as escolhas que fiz, né, para minha desobediência, como eu comecei a dizer. Então, por isso que eu escolhi fazer, né, trabalhar hoje com um gênero conversa, ao invés do gênero palestra, conferência, né, por isso que eu escolhi partir da escuta, né, dos professores, né, de vocês, a escuta de vocês, porque eu acho que isso faz mais sentido, né, eu acho que talvez seja mais fácil para contribuir com o que vocês estão pensando, passando, sentindo, sobretudo nesses tempos de pandemia, né, seria muito mais fácil para mim partir do meu lugar de professor universitário, né, e trazer o que eu tenho estudado, o que eu tenho pesquisado, né, o que eu tenho levado para as minhas aulas. E isso seria até bom, iria agregar, vocês iriam sair felizes, né, iriam aprender algumas coisas desse momento, mas talvez não fossem contribuições que elas ressoassem nas salas de aula que vocês atuam, né? E o meu objetivo é esse, né? De tentar ter uma conversa mais próxima com a realidade da escola, para que alguns frutos possam chegar às práticas, né? Que a gente não fique só no discurso, só na teorização, não que a teoria não seja importante, eu acho que a teoria é muito importante para a gente entender as práticas, porque em toda prática há teorias, né? A gente pode até não saber quais são, mas elas estão lá organizando de alguma forma o nosso saber, o nosso fazer. Né? E aí eu achei mais prudente partir disso, né? De considerar as questões que vocês têm, as experiências que vocês têm, né? De restituir ao professor,
né, a vocês, professores, esse lugar de produtores de conhecimento, né, de professores intelectuais, porque eu acho que o professor ele não tem que ser considerado apenas um técnico em que o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, a universidade diga o que é melhor para ele fazer. Né? Eu entendo um professor como um profissional, como alguém capaz de pensar o seu fazer cotidiano. Né? Então, é por essas concepções, pelas práticas, pelas reflexões e leituras que tenho feito, que eu tomei a liberdade de partir desse lugar. Né? E aí, eu queria começar com uma pergunta, uma provocação inicial. Você já leu a BNCC? A BNCC do Ensino Fundamental? E aí eu vou voltar aqui para a sala. Eu queria que vocês respondessem aí no chat, rapidinho, né? Se vocês já... Que aí eu vou voltar aqui para a sala para acompanhar. Se já leram... Quem já leu a BNCC do Ensino Fundamental completa, dos anos iniciais? Respondam quem leu, né? Só para a gente ter uma ideia. Nós temos... Li algumas partes, ainda não. Completa não. Né? Quem mais? Tem 4 pessoas desse universo de quase 60, 59, né? E aí, assim, parece ser uma pergunta besta, né? Simplória, mas se a gente vai falar de BNCC e a gente não conhece, a gente fica refém do que os outros dizem sobre a BNCC. Né? E aí eu retorno ao começo da minha fala, né? É importante que, como professor, a gente assuma, né, a nossa sala de aula, a gente assuma a educação e assuma o nosso lugar de profissional. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente reclama que todo mundo se mete na educação. Chegam as famílias, né, e dizem o que querem que o professor faça, né? Chega a secretaria e diz o que quer que o professor faça, chega o MEC, enfim, é tanta gente que chega para dizer, e aí a gente muitas vezes acaba aceitando e se submetendo, achando que a única saída é a gente fazer o que está sendo pedido, porque a gente nem sabe o que seria para fazer. Né? E se a gente não conhece o que seria para fazer, a gente não tem nenhum direito de escolha, escolhem por nós. Né? Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar, por isso que eu trouxe essa pergunta. Né? Então, é importante que cada um faça a sua leitura e tenha a sua crítica sobre a BNCC. Né? E não fique só ouvindo críticas de outros, né? Porque isso é do profissional. Já pensou a gente marcar uma consulta com um médico e aí a gente chega lá e o médico não... A gente diz o que está sentindo e o médico diz: peraí, que eu vou perguntar ali ao meu colega de sala o que é para fazer, que remédio eu passo para você, que exame. Já pensou? Vocês voltariam no médico que tem essa postura? Acredito que não, né? Vocês só iriam uma única vez, se sentissem segurança. Mas, infelizmente, isso é muito comum na nossa profissão. Né? Nós não somos detentores do nosso saber. Nós delegamos a outro e depois a gente, muitas vezes, se queixa, né, que a nossa profissão não é valorizada, que todo mundo, né, se mete na educação, todo mundo manda, os economistas, os médicos, né? Mas a gente não assume esse lugar. Então, se a gente... É que nem uma casa. Se o dono não manda nela, alguém vai mandar. Alguém que mora ou alguém até de fora vem para mandar. Né? Então, a primeira coisa que eu queria, né, chamar vocês à reflexão. Precisamos assumir esse lugar. Precisamos ter a nossa leitura sobre a BNCC. Precisamos assumir esse lugar de profissional, de professor, de intelectual, né, de dono do fazer pedagógico. Não de dono no sentido, aquele sentido que a gente tem tradicional e até cafona ultrapassado, de dono do saber, dono da verdade, né, do professor superior aos outros. Não, não é disso que eu estou falando, não é disso que se trata, né, mas de ter um conhecimento do que é o nosso saber fazer, porque toda área tem os seus conhecimentos, as suas técnicas, então é importante que a gente também tenha conhecimento para fazer um bom trabalho. Né? Dito tudo isso, volto aqui para a minha apresentação, né, e aí eu trago, em busca de responder, né, sobre isso, algumas questões para a gente pensar, né? Então, eu entendo que a BNCC ela é uma questão de leitura,
né, da leitura própria de cada um e das leituras que a gente vê as outras pessoas fazerem, né? Essas leituras, elas são permeadas de interesses, né? Seja interesses de grupos, quando a BNCC foi elaborada, houve muita influência de grupos educacionais, de organizações sociais, de associações profissionais, de universidades e talvez até de outros grupos que eu não lembrei de enumerar aqui, né? E aí, esses interesses geraram, né, foram um campo de disputa que geraram o documento que nós temos hoje, depois das tantas versões, mudanças de governo, né, mudança de equipe, de redação. E aí, a versão final do documento, que aqui temos agora para implementar, né, ela gerou posicionamentos diferentes, né? Alguns aceitaram, né? Outros recusaram, e há outros que problematizam a BNCC, tentam ver o que é que tem bom, o que é que tem de ruim, né? Porque eu acredito que tudo na vida, a gente não pode ser tão dicotômico, tão reducionista, de achar que só tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que sempre a gente pode estar avaliando e estar aprendendo, né? E aí eu assumo esse lugar da problematização. De início, né, até antes dela ser aprovada, eu me posicionei contra, né? Eu acredito que as escolas já tinham um currículo, não precisava de ter um currículo padronizado, mas já que ela foi aceita, né, já que ela agora ela é uma lei, a gente precisa lidar com ela, não que a gente tenha, e aí quando eu digo que eu sou um caminho de problematização, é que não que eu tenha que concordar com tudo que está lá, e nem que eu tenha que fazer tudo que está lá, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso primeiro ter conhecimento do documento, né, e segundo também buscar uma formação continuada que me ajude, me dê suporte, me dê sustentação para eu fazer boas escolhas, né? A BNCC também ela apresenta contradições enquanto documento, né? Primeiro que a gente tem 3 lógicas diferentes se a gente considerar as etapas de educação. A gente tem um arranjo para a educação infantil, outro arranjo para o ensino fundamental e outro arranjo para o ensino médio, né? Então a gente nem tem uma lógica aí única, né? Já que aí o objetivo era padronizar, como eles colocam no texto introdutório, né? Isso já foi rompido, esse objetivo não foi conseguido, não foi atingido, né? Há também uma dicotomia entre os fundamentos e as competências que estão ligadas aos fundamentos. Explicando melhor, por exemplo, a gente tem as divisões, né, das áreas de conhecimento, né, e dizendo o que é que cada área de conhecimento é competência dela, só que na hora de colocar naquelas tabelas, muitas vezes, o que há no texto explicita uma coisa e o que há na tabela explicita outra coisa. E aí o que acontece? Muitas vezes, muitos professores têm entendido a BNCC só como aquelas tabelas, e aí até o Ministério da Educação contribui um pouco para isso, porque quando você entra no site da base, né, no portal, você tem, inclusive, como baixar só as planilhas com os objetivos, né, os direitos, os objetivos. E aí, assim, se você pega só essa listagem de competências sem entender o que é fundamento, realmente fica muito pobre a leitura da BNCC. Então, a gente precisa... e o movimento que eu tenho feito é justamente ao contrário. Para mim é mais importante a gente entender aquela parte inicial dos fundamentos de cada área do que as tabelas, porque se eu entendi os fundamentos, a tabela eu vou tirar de letra, porque se eu colocar aqueles princípios, aqueles fundamentos em prática, eu já tenho cumprido aquela tabela, eu não vou nem me estressar enquanto professor, né? E aí, assim, tem contradições, mas também tem algumas possibilidades, né? E essas possibilidades, elas têm que ser consideradas a partir de algumas estratégias, né? Eu acho que a primeira coisa, a BNCC, ela não vem para destituir o que acontecia nas escolas, né? Na verdade, a leitura que eu faço da BNCC do ensino fundamental é que ela é, na verdade, uma ampliação do que já estava nos parâmetros curriculares nacionais. Ela traz o quê? Uma ênfase maior na questão das tecnologias, até porque a gente está numa sociedade que é digital, a gente não pode fugir disso, então, e tem uma atualização também do que é produzido nas áreas de conhecimento, em termos de conteúdo, em termos de metodologias, né? Mas quem já trabalhava, as escolas e os professores que já trabalhavam tentando compreender aquela lógica dos parâmetros, vai ter muita facilidade de trabalhar com a BNCC e não precisa
deixar para trás o que se fazia. A gente vai inventar. O importante é que o quê? As escolas se juntem, inventariam, ou seja, listem, criem um inventário das práticas, das boas práticas, analisem as práticas, né, discutam coletivamente, analisem as práticas e listem aquelas que são consideradas boas práticas para continuar com elas, né? E aí a BNCC vai ajudar a trazer talvez algumas outras práticas ou atualização de práticas, né? Então vai ser mais uma referência e não a única referência, né? Uma outra possibilidade é focar nos fundamentos das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares. Faltou um ezinho em componentes, né? O que é isso? A BNCC do ensino fundamental ela é organizada em áreas de conhecimento e aquelas áreas de conhecimento que tem mais de um componente curricular, né, tem o detalhamento também dos componentes curriculares. E aí, por que se resolveu trabalhar com área de conhecimento e com componente curricular? Porque quando a gente fala área de conhecimento e componente curricular, eles são diferentes, por quê? Porque eles têm lógicas de trabalho diferentes, né? E muitas vezes o que é que a gente faz por desconhecer isso? A gente dá aula de português, como dá aula de matemática, como dá aula de arte, como dá aula de história, como dá aula de educação física. E aí, se a gente conhece esses princípios, esses fundamentos, ali já estão as bases para boas estratégias para o planejamento, né? Então, uma outra possibilidade é construir novos, outros, diferentes arranjos curriculares do que a gente tem. A partir de quê? Do conhecimento desses fundamentos das áreas de conhecimento, dos componentes, a partir do inventariar das práticas, a partir da leitura da BNCC, a partir da troca com os outros colegas, né? Porque um dos desafios que a BNCC traz para a gente é a gente sair do isolamento acadêmico e escolar que a gente tem, né? Parece que cada professor entra na sua sala, isso é na escola e na universidade é do mesmo jeito. Cada um entra na sua sala, faz o seu trabalho e ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém troca com ninguém, né? Claro que a gente sabe que há escolas e há professores que têm um outro movimento, mas a gente está tentando falar aqui do que acontece no geral, pelo menos foi essa experiência que eu tive enquanto professor na educação pública que fui, né? E na privada também. E uma outra coisa é a gente utilizar, uma outra possibilidade, a gente acha que, muitas vezes, pela questão da BNCC ser um documento nacional, que tem força de lei, que ele é o único parâmetro que a gente tem que pegar, olhar para ele cegamente, né, e esquecer de tudo, né? E, na verdade, a BNCC ela tem que ser lida como um mapa de aprendizagens básicas, né? Não das únicas aprendizagens. O que está lá é o mínimo que um aluno precisa saber. O que não é o mesmo que dizer que ele só tem que aprender aquilo e que a gente só vai ensinar aquilo. Né? Então, são questões para a gente pensar. E aí, muitas vezes, o que a gente vê é o quê? É um reducionismo, vamos trabalhar só aquilo. Né? E, na verdade, aquilo é um pontapé inicial. Ele é um mapa, né, que aponta um caminho. E aí, a partir dali, a gente vai, com a nossa experiência, com as trocas com os colegas, com os estudos, né, ampliando, vendo outras possibilidades. Né? E aí, a BNCC ela também gera necessidades. Né? Que necessidade de pensar e repensar a transição da educação infantil para o ensino fundamental, que é uma coisa que muitas vezes tem sido esquecida. Né? Parece que quando as crianças, eu não gosto nem de chamar aluno, porque parece que é assim, a criança é criança até a educação infantil. Né? Passou para o primeiro ano do fundamental, ela deixa de ser criança e vira aluno. Não. Ela é criança, ela tem necessidade de ser criança e de viver a sua infância. Por isso que a própria BNCC registra que é preciso valorizar situações lúdicas de aprendizagem, né? E aí, muitas vezes, o que é que a gente acaba fazendo enquanto professor? Ficamos com aquela preocupação enorme de alfabetizar as crianças, né? E matamos a ludicidade, matamos a infância em nome de uma escolarização, né? Em nome de uma alfabetização que não precisa ser assim tão dura, né? Tão descontextualizada e desrespeitosa com as crianças. Outra questão que vem muito quando se fala, né, em BNCC é a questão de competências, né? E aí competência é uma ideia, eu digo, uma ideia muito para os cientistas, né? Porque cada um tem um entendimento do que seja competência, né? E aí, assim, o termo competência, o conceito de competência, ele vem
do mundo do trabalho. Isso é inegável, mas isso também, porque muitas vezes questionar, agora está se organizando um currículo por competência, está só se voltando para o mercado de trabalho. Mas se a gente olhar para a história da educação, toda a educação ela é reflexo do mundo do trabalho. A forma como as escolas são organizadas em turnos vem do mundo das fábricas, dos trabalhos. A história dos horários, de ter horário de aula de português, de hora de matemática, que tem as campanhas que tocam entrada, intervalo, mudança de aula, né? A ideia do próprio supervisor, né, de ter o supervisor da escola, é a ideia do supervisor da fábrica, que vai controlar a produção. A nossa lógica conteudista, a preocupação com esse rendimento, né, com o produto, a produção, também vem daí que aí a gente fica aquela preocupação de ter que dar tanto conteúdo, de ter que cumprir aquela produção enquanto professor, né, dentro de tantas outras coisas que vêm do mundo do trabalho. Com isso eu digo, estou dizendo que concordo com essas coisas? Não. Mas não me gera, por outro lado, não me gera esse horror, esse transtorno todo que muitas pessoas colocam, né? E aí, assim, o conceito de competência ele tem muitos sentidos, né? Geralmente são sentidos ou entendimentos que estão relacionados ao saber fazer, ao saber na ação e em ação, né? E alguns outros poucos autores trabalham de um saber em contexto, né? E eu prefiro assumir esse outro entendimento, né, de um saber em contexto, porque eu acho que ele faz mais sentido. Por quê? Porque ele se afasta justamente de algumas críticas que são feitas, né, pelos especialistas em educação, né, de uma ideia de competência como algo muito técnica, né, descontextualizada, mecânica, né, voltada só para o mercado de trabalho. Né? E quando eu penso em contexto, eu estou pensando em contexto de vida, né, e não contexto de escola, porque muitas vezes também a forma como a gente organiza a escola, a gente tem um mundo em uma parte, uma bolha, né? As coisas que acontecem na escola, muitas vezes só acontecem na escola, em outros lugares da vida não acontece. E aí, se a escola é uma prática social, né? É uma necessidade de nossa vida enquanto cidadão, por que ela tem que ser diferente dos outros espaços sociais? Porque o que se estuda, o que se discute, o que se vive na escola tem que ser uma coisa diferente do que se vive nos outros espaços. É uma questão para a gente pensar, né? Quando a gente fala também em competências, a gente tem que estar falando de habilidades também, né? Por quê? Porque as habilidades são caminhos para se atingir uma competência, né? A gente precisa desenvolver determinadas habilidades para se ter competência em algo, né? E isso chama a nossa responsabilidade enquanto professor, né? Porque requer que a gente tenha um ensino intencional e sistematizado, né? Que é uma coisa também que, às vezes, na rotina, no dia a dia da escola, a gente acaba deixando isso passar, acaba seguindo só um livro didático ou atividades prontas que já se tem, e aí esquece de pensar esses dois conceitos que são tão importantes para um trabalho numa escola, né? Quando eu estou falando de intencionalidade, eu estou falando da gente ter um objetivo, a gente saber de onde a gente está partindo e de onde a gente quer chegar, tem uma intenção, né? Quando eu estou falando de sistematização, eu estou falando da gente construir um caminho desse objetivo inicial para esse objetivo final, de construir um processo. Então, muitas vezes as aprendizagens na escola, elas não acontecem como a gente gostaria, porque na hora de organizar o trabalho pedagógico, a gente esquece dessas duas questões, da intencionalidade e da sistematização. A gente faz muitas coisas na escola, mas às vezes sem ter uma regularidade, um processo, né, uma objetividade. E os alunos vão aprender? Vão aprender, mas não vão aprender talvez como a gente gostaria, como eles precisariam aprender. Né? E aí a BNCC, ela chama a nossa atenção nos seus fundamentos sobre isso também. E isso traz um outro desafio, né? Porque quando a gente pensa em BNCC, né, vai logo para aquela tabelinha das competências e a gente acha, então, vamos organizar, vamos ver o que é que tem que dar em cada ano, em cada série, né? E aí a gente esquece do principal interessado, que é o quê? São as crianças, né? Então, a BNCC, as competências que lá estão, são uma possibilidade, um caminho, uma parte do processo. Mas a outra parte, né, é o interesse das crianças, que a gente tem a escola e a educação. O motivo de nós estarmos lá como professores, né, como estagiários, são as crianças,
é o processo de ensino e aprendizagem delas. Mas muitas vezes a gente inverte a lógica. A gente ensina o que está na BNCC, o que a secretaria mandou, o que eu acho que é importante, o que os pais querem, e aí, por fim da fila, entram as crianças, ou às vezes nem entram elas, né? Não interessa o que elas acham, o que elas pensam. Mas a gente não diz que a criança tem que ser sujeito da aprendizagem, que o sujeito tem que ser ativo, e aí que atividade é essa que, subjetividade é essa que está alheia de tudo? Fica complicado, né? A gente diz que tem que formar, tem o jargão, desde os PCNs, né? De formar cidadãos críticos, reflexivos. E aí, será que a gente consegue isso quando a gente anula o sujeito do processo? O principal interessado, né, que deveria estar no centro do processo, a gente exclui ele, em nome de outros interesses. Então, esse é um desafio. A BNCC, ela não vem com aquela lista de competências para negar o sujeito. Ela vem propor, como eu falei, aprendizagens básicas, que aí a gente vai juntar com o contexto, com a realidade do sujeito, com os interesses e necessidades e possibilidades dele, para poder pensar um trabalho. E aí, assim, quando a gente está vendo, o BNCC ele é organizado no ensino fundamental em áreas de conhecimento, né? E por que essa escolha, né, das equipes que elaboraram, né, e que coordenaram o processo? Porque é para favorecer, a primeira coisa, é para favorecer a comunicação entre os componentes curriculares próximos, né? Então, a gente tem a área de linguagens, por exemplo, que a gente tem língua portuguesa, arte, educação física, né? A gente tem a área de ciências naturais, que tem conteúdos que seriam de biologia, química e física, né? A gente tem a área de ciências humanas, que temos história e geografia, né? Então, a gente tem tradicionalmente uma escola que trabalha por disciplina, né? E a BNCC, ela vem para provocar a gente a começar a pensar links, integrações, pontos de contato entre essas áreas, entre essas disciplinas, e aí cria esse arranjo de áreas de conhecimento que não é novo, né? Se a gente pegar, isso já é sugerido desde os PCNs, e aí na BNCC, a forma como eles organizaram o texto, isso fica mais explícito, né? Então, e aí é uma tentativa de quebrar com esse fragmento, que é a disciplina, e tentar fazer o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? De entender o conhecimento que está entre as disciplinas, né? No diálogo entre elas, né? Eliminar as especificidades das disciplinas, não, mas é criar pontos de contato entre elas, né? E aí, assim, o que danado são essas áreas de conhecimento, né? O que é que, quando a gente fala em área de conhecimento, né, a gente está falando o quê? Em blocos, que reúne disciplinas, e que essa reunião, essa organização é baseada em objetivos, conteúdos e metodologias que são próprios e específicos daquele arranjo, né? Então, por que se cria, então, a área de conhecimento de linguagens? É porque há aspectos comuns entre português, arte e educação física, né? Elas são o quê? Linguagens. Linguagens que servem o quê? De representação, de comunicação. E aí, em português, a gente tem uma linguagem que é mais verbal, seja ela oral ou escrita, né? Semiótica também, porque se trabalha com imagens, né? As imagens ajudam a construir esses textos. Quando a gente fala em arte, a gente está falando em linguagens que são corporais, que são musicais, que são, né, artísticas, né? E quando a gente está falando em educação física, a gente está falando também de uma linguagem do corpo, né? Então, são linguagens porque servem para representar, para comunicar, para expressar o pensamento, por exemplo, né? Então, percebem, tem objetivos em comum, conteúdos e metodologias que são comuns. E aí temos, por exemplo, outra área que é chamada de ciências da natureza. Então, se ciências da natureza tem objetivos, conteúdos e metodologias específicos, não dá para eu dar aula ou para eu planejar o conteúdo de ciências da natureza como eu planejaria para a área de linguagens, né? E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente acha que a pedagogia do CUSP e do GIS vai salvar o mundo, né? A gente o quê? Copia no quadro e manda os alunos copiarem no caderno, né? Então, e a gente explica o que está no quadro, né? Isso não serve como estratégia para ensinar tudo, né? As próprias áreas, se a gente estuda sobre as áreas de conhecimento, a gente entende que cada área de conhecimento vai ter um jeito de ensinar, né? Vai ter uma metodologia, além de seus conteúdos próprios e seus objetivos que também são próprios. E aí, muitas vezes, a gente fala que constata a dificuldade dos alunos, ou às vezes a falta de motivação, de interesse dos alunos, né?
aí assumimos até aqueles discursos, né, que os alunos não querem nada, que estão desinteressados, que a culpa é da família que não nos ajuda na tarefa, mas muitas vezes a gente também está contribuindo de certa forma para isso, né? Não é responsabilidade só nossa, mas talvez a gente contribua um pouco quando a gente desconhece o jeito de ensinar cada coisa e faz tudo como se fosse a mesma coisa. Né? Então, conhecer os parâmetros de cada área é fundamental para um bom planejamento. Né? E aí, para encerrar essa minha fala, né, inicial, eu pensei aqui em algumas pistas, né, porque eu trouxe para vocês constatações, provocações para a gente pensar. Mas há de ter algumas pistas, né? Não são receitas, não são estratégias, são pistas para que a gente possa pensar, né? Primeiro, a gente precisa ter cada um a nossa própria leitura da BNCC. Não dá para a gente trabalhar com a BNCC sem conhecer a BNCC como um todo. Né? Então, o primeiro desafio que eu trago para vocês, quem não leu, quem leu só em partes, leia todo, né? Mais de uma vez, né? Porque quanto mais a gente lê, mais clareza a gente vai ter, né? Para construir, para ajudar na construção de entendimentos coletivos que vão gerar o PPP da escola, as práticas da escola, o currículo da escola. Né? Então, é muito importante que as impressões que a gente tem, a gente compartilhe com colegas, que crie espaços, momentos de discussão, momentos de diálogo, de colaboração, de trocas, porque a gente também aprende a ser profissional tendo boas referências de outros profissionais. Né? Então, a gente aprende com o outro, então a gente precisa se abrir ao outro, né? Seja esse outro o nosso colega, né, de profissão, seja esse outro o nosso aluno, seja esse outro as famílias, porque os alunos e as famílias também apontam diversos caminhos para a gente. Né? A gente precisa, então, assumir o nosso lugar, né, de professor reflexivo, do professor pesquisador, do professor que pensa sua prática, e não aquele professor que só faz o que lhe mandam, né, um professor passivo. Né? A gente precisa assumir aquilo que Paulo Freire chama de praxis pedagógica, né, que é o exercício de quê? De ação, reflexão, ação. Eu planejo, eu faço, e aí eu reflito sobre aquilo que eu fiz antes no planejamento, durante, né, na ação e após a ação. Né? E aí, esse exercício meu de fazer e de pensar sobre o feito de forma crítica, né? E aí, para pensar crítica, eu preciso do apoio da teoria, que vão funcionar como lentes para eu ver se o que eu estou fazendo está legal ou não está legal. Né? E aí, essa reflexão vai gerar o quê? Uma nova ação, que é o replanejamento, né? Ou a continuidade daquilo, né? Vai gerar as continuidades. E aí, a gente precisa também ter uma postura de escuta sensível, né? A todo tempo, alunos, famílias, colegas estão dando dicas, não necessariamente só dicas verbais, né? Chegar e falar para a gente o que está gostando, o que não está gostando, ou dar uma sugestão, mas às vezes se diz por uma passividade na aula, ou por um comportamento, né? Uma criança às vezes está muito agitada, só fica conversando, né? Só fica, às vezes o que a gente diz, tumultuando a aula, mas esse comportamento da criança, né, se ele não tiver uma origem patológica, né, uma doença, não for causado por uma doença, um distúrbio, alguma coisa do tipo, né, é um sinal para a gente entender o que é que não está bem na nossa prática, né, e muitas vezes a gente passa por cima, a gente quer o quê? Fazer o que a gente pensou e planejou, né, e a gente passa por cima de tudo e de todos para conseguir fazer o que a gente pensou, e isso às vezes não, não é o melhor caminho. Né? Se a gente quer fazer um bom trabalho, conseguir bons resultados, quanto mais a gente abrir o diálogo e a colaboração com as crianças, com as famílias, com a equipe, vai facilitar muito e vai diminuir muitas das barreiras que a gente encontra. Né? E por fim, né, que é uma tarefa que cabe um pouco à universidade, mas não só a ela, né, de promover formações tanto inicial como continuada, em contexto. O que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa acabar com um modelo de formação que a gente tem, que eu digo que é enlatada, né? Se pega programas do Ministério da Educação e se faz, ou a gente cria temas que a gente acha que é bom para os professores, e propõe e não escuta os professores. Assim como a gente precisa ouvir as crianças, né? A gente precisa também ouvir os professores para pensar o que é melhor, o que é importante, o que eles têm a dizer sobre o que eles precisam, que dificuldades eles estão encontrando, né? E na escola a gente também precisa, né, desenvolver espaços de formação em que a gente converse, problematize, estude e reflita sobre o que está se passando na escola, nas nossas práticas, o que é comum, né, a todas as questões que são comuns
aquelas salas, aqueles professores que compõem, aquela equipe que compõe a escola. Já conversei sozinho demais, estou doido para ouvir vocês, né, para saber o que é que vocês pensam, né? A minha ideia era provocar vocês de trazer questões para que a gente pudesse dialogar. Eu estou tentando encerrar aqui, acho que deu certo agora. E aí, eu gostaria agora de abrir, né, o espaço para que a gente pudesse conversar. Eu não sei como é que Silvânia tem feito, né, se só perguntas por chat, mas eu acho que poderia até se abrir também, se algum professor quiser falar, abrir o microfone, a gente fazer o compromisso de ser só objetivo para que outras pessoas possam falar, né, para a gente poder refletir um pouco, né, dialogar sobre essas questões. São questões iniciais que eu trouxe para a gente pensar, e aí eu queria que vocês trouxessem ou experiências, ou dificuldades, curiosidades, questões que vocês têm, né, discordâncias, por que não? Né? Não precisa, eu não trouxe verdade nenhuma, não. Eu trouxe o que eu consegui pensar até hoje, pelo trajeto que eu fiz. Né? Mas não quer dizer que é o melhor e que é o certo, não. Vocês podem me ajudar a pensar diferente. Obrigado. Valeu, Simon. Então, na verdade, eu ia lhe perguntar isso, se seria possível, já que a gente está tendo tempo e espaço para isso, e você já deu a deixa, abrir microfone. E aí a questão não está apenas no chat, né? Quem quiser se colocar, e é como você também identificou. Não importa se é um questionamento, não importa se é uma experiência, não importa se é uma necessidade que tem de compartilhamento dos seus próprios pensamentos, porque como a gente está no 5º encontro, quer queira ou quer não, muitas questões vão sendo levantadas, né, em nossa cabeça, a partir das reflexões que a gente faz, né, com base naquilo que a gente tem ouvido, que a gente tem discutido. Então, assim, esse é um momento ímpar que a gente está tendo dentro do curso, né, de ter espaço justamente para ouvir os cursistas, não importa se estudantes de licenciatura, ou de mestrado, doutorado, ou professores, a gente está aqui para dialogar. Eu gostaria apenas que a pessoa abrisse o microfone, se identificasse de onde é, né? Se puder abrir a câmera também para a gente ver o rostinho, né? Para não estar só vendo bolinha. Eu sei que às vezes não é possível, mas se for possível, seria bom também, né? Então, alguém se habilita para iniciar essa fala com o professor Simonton? E assim, enquanto alguém se candidata, né, eu assumo totalmente os riscos das escolhas que faço do que eu digo, né, no sentido de que talvez seja uma fala diferente do que vocês estão acostumados a ouvir, talvez até diferente das falas que me antecederam, né, que eu não sei quem falou e o que disse, né, porque eu não participei. Mas é como eu tenho pensado, né, o que tem feito sentido para mim atualmente, então... Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês me dizerem se tem algum sentido, né? Se isso chega em vocês de alguma forma, né? Se leva vocês a pensar em alguma coisa, nem que seja ter raiva do que eu disse, né? Mas isso já é um sinal, né? Até a raiva é importante para ter a gente do lugar, né? Na verdade, tua fala, Simonton, vem ratificar exatamente aquilo que a gente vem discutindo ao longo dessas 4 noites anteriores, né? É esse pensamento mesmo, de onde surge e como surge as reflexões e o próprio documento da BNCC, né? Esse momento de tensão, esse momento de conflito, que hoje é vivido pelos professores, pelos licenciandos, quando se vê na necessidade de conhecer, sim, o documento. Então, assim, torno a dizer, esse momento é riquíssimo para que a gente possa não somente ouvir os questionamentos, mas, sobretudo, discutir, né? O que é que esses questionamentos têm, o que é e como eles têm repercutido junto às nossas práticas. Vamos? Estamos aguardando. Temos boas reflexões sempre, todas as noites, né? A fala de Simonton foi excelente em todos os sentidos, porque nos deu realmente condição de identificar aquilo que é realmente preciso, que é conhecer a BNCC. Eu não posso ser contrário ou a favor sobre algo
né, sobre uma determinada situação se eu não a conheço. Aguardamos. Vamos aproveitar, momento riquíssimo que a gente tem, a oportunidade essa de perguntar mesmo, de tentar compreender aquilo que a gente tem servido para a gente de dúvida, de conflito. Eu creio que essa tua fala, Simonton, sobre as áreas do conhecimento, quando você coloca essa perspectiva da gente compreendê-la à luz da interdisciplinaridade, né, não dando margem às fragmentações, não dando margem à mercantilização do próprio conhecimento, né, correndo mesmo dessa figura tecnicista do professor, a gente propõe e se propõe, a partir das nossas leituras, das nossas reflexões, a ir para além daquilo que, como você bem colocou, está ali colocado na ABNCC. Então, assim, é preciso realmente a gente partir desse lugar de querer conhecer, de se posicionar a partir do nosso entendimento. Então, assim, eu achei, e já coloquei aqui no grupo, né, no nosso grupo de extensão, aquele teu slide que você é realmente super provocativo quando questiona. Você já leu a BNCC? Porque para eu me posicionar, eu preciso saber do que eu estou falando, né? Então, isso aí foi bárbaro, né? Você observa que uma ou outra pessoa vai dizer que sim, boa parte, algumas partes, né? Outros vão dizer que realmente não leu, está a partir dessa escuta dos lugares e das falas dos outros. Ao mesmo tempo, você propõe uma escuta sensível. Então, assim, a gente tem que compreender que conhecer a BNCC é ponto crucial, né? E não conhecer a partir do olhar de Simonton, do olhar de Silvânia, do olhar de Conceição, do olhar de Ellen, do olhar de Ana Cláudia, que tiveram aqui com a gente, né? Mas a partir daquilo que a gente vem tentando construir realmente a respeito do que a BNCC traz para a gente enquanto esse documento obrigatório, né? Desde o início que a gente vem colocando que não é uma questão apenas da gente conhecer a BNCC para trabalhar com ela, hoje é demanda para os programas, tanto para o PIBID quanto para o Programa Residência Pedagógica, é demanda, né, para os PPCs, os cursos de licenciatura, é demanda para a formação continuada docente. Então, assim, não dá para a gente se desvincular dessas leituras, não dá para a gente se desvincular dessas reflexões. Precisamos, sim, encontrar espaço como esse aqui proposto, né, e tentar traduzir os nossos conflitos em diálogo. Né? Por isso que não vamos nos calar. Eu só estava querendo concluir dizendo isso. Não devemos e não vamos nos calar. Precisamos realmente refletir a partir de, e no caso do documento, né? Isso. E aí, assim, gente, eu trouxe algumas questões, mas a gente não precisa se resumir a elas. Vocês podem trazer, inclusive, dúvidas das práticas de vocês, seja no estágio, seja na sala de aula, ou se não está esse momento, né, no estágio, porque eu acredito que está mais na parte de estudo, né, Silvânia, por conta da pandemia, mas talvez alguns já tenham feito estágio durante o curso, né, alguma questão. Eu acho que isso ajuda a gente, é o contexto para a gente entender a BNCC, porque a BNCC, ela não pode ser entendida descolada da realidade. Ela precisa estar a chave de leitura para uma boa leitura, né, da BNCC é a gente ler a partir do nosso contexto, da nossa realidade, do nosso lugar, porque aí a gente vai construir sentidos que são importantes para nós. Chegou aqui uma questão já no chat, eu acho que Camila levantou a mão também. Como é que a gente faz? Escuta as duas? Não sei qual é a dinâmica. Jailza, você pode ler a questão? Vá direto para a leitura da questão. Posso sim, boa noite. Rosenilda perguntou:
Você falou sobre o aluno ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. No início do ano, visitei escolas onde professores tinham dúvidas sobre como tornar o aluno ativo. Poderia esclarecer? A BNCC fala sobre isso? Genial a pergunta, agradeço, Rosilda, né, por essa oportunidade da gente pensar sobre isso. Como eu falei, eu acho que o melhor momento é esse que vocês trazem as questões, porque é o momento da gente colocar à prova o que sabe, reorganizar, é o momento do inusitado, né, da gente tentar construir uma resposta, né, de pensar junto sobre isso. Por que é que a gente tem tanta dificuldade em pensar o aluno como ativo? Né? O que é ser um aluno ativo? Está bem na moda agora, de um tempo para cá, metodologias ativas. Né? Parece que as metodologias ativas são a solução para os males da educação. Né? E parece que é uma novidade. Muita gente tem vendido aí pacotes dizendo que agora é o lançamento, a novidade. Né? E aí é assim, por que é que a gente tem dificuldade de entender esse conceito, né? O que é ser ativo, né? Vou puxar pela nossa história de vida, porque eu sou do contexto, né? Eu sou do contexto. E eu acho que o contexto é importante para entender a BNCC, já disse, né? Então, vou pegar pela minha história de vida. Eu digo que eu virei professor de revolta, de indignação. Porque eu tinha horror ao que acontecia na escola quando eu era estudante. A única parte boa para mim de ir para a escola era encontrar com os meus amigos. De resto, eu tinha horror. Às vezes eu encontrava um ou outro professor que eu gostava, mas essa não é. E aí, assim, eu sempre, reunião de pais, eu era alvo de reclamação. Minha mãe tinha que ser, todos os professores queriam falar com a minha mãe. Porque eu era um aluno indisciplinado. Olha aí, a minha desobediência pedagógica começou cedo, né? Então, eu era um aluno indisciplinado, né? E por que eu era considerado um aluno indisciplinado? E aí, assim, alguns professores ainda me toleravam porque eu era um aluno indisciplinado, mas minhas notas eram excelentes. Né? E aí, assim, como pode? Ele passa a aula toda conversando, brincando, né? Não quer copiar as coisas do quadro, não quer, né? E como é que ele consegue tirar essas notas, né? Era o que os professores muitas vezes... E aí, o que era ser indisciplinado? É porque as escolas onde eu estudei, o bom aluno para elas era o aluno passivo. É aquele que não fala, é aquele que não se levanta, é aquele que não incomoda, é aquele que obedece tudo que o professor diz, né? Então, esse era o modelo de aluno ideal. E eu era um aluno que não era ideal, porque, primeiro, quando a aula estava chata, eu começava a conversar com quem estivesse perto de mim. Os professores pegavam o que estava no livro didático e colocavam um resumo no quadro. Eu olhava para eles e dizia assim, não vou copiar, que eu tenho um livro, eu leio em casa. Então, os professores têm que copiar. E aí, quando os professores insistiam, eu dava outro jeito, né? Eu dizia que meu caderno tinha acabado, que minha mãe não tinha dinheiro para comprar outro, que eu havia perdido o caderno. Né? Então, eu ia dando os meus ajustes. E isso era considerado muito disciplinado. Mas hoje, qual é que leitura eu faço disso? Né? A escola queria de mim, exigia de mim uma passividade. Eu era um aluno ativo, eu era aquele aluno que questionava. Eu queria saber, por exemplo, na aula de matemática, por que quando não se conhecia um valor era X, não podia ser outra letra. Quem foi que definiu que era X? Quando tinha uma equação é X, né? Sempre X ao quadrado era X. Por que é X? Por que a equação do segundo grau tem que ser aquela e não outra? Eram essas. Por que quem inventou os números? Por que era a ordem? Era 1, 2, 3. E ninguém me contava isso. Só queria que eu aprendesse a sequência, que eu aprendesse a repetir, que eu aprendesse a quantidade, né? Gente, eu quase choro quando eu fazia pedagogia na aula de ensino de matemática, que eu aprendi o que era o segredo da história do sobe um, pede um emprestado, que era o que eu tinha aprendido ao fazer, né? Lá as subtrações, né?
sobe, e nas multiplicações, sobe um, pega emprestado, tem uma história, né, de... É assim que a gente aprende. A gente aprendeu o quê? O macete, né? Só que eu queria saber o porquê, eu queria entender que era na verdade, o quê? Uma mudança de classe. Você desmanchava a dezena para tirar lá, né, da dezena o que você precisava para fazer a operação. Mas isso não fazia sentido para mim, por quê? Porque os professores não ensinavam isso, né? E aí, assim, eu era o horror dos professores, inclusive na universidade, viu? Inclusive, na universidade, tinham professores que não queriam dar aula na minha turma, porque eu era aquele aluno que lia todos os textos, lia os outros textos, ainda chegava com pergunta que não estava no slide do professor. E isso era um horror, porque tinha que dar aquele conteúdo e o professor tinha se preparado só com aquilo, né? Então, se eu perguntava uma coisa que o professor não sabia, ele não tinha humildade, às vezes, de dizer que não sabia, né? Então, ele me dava um fora, aqui na Paraíba se chama toco, né? Mas me davam uma cortada e eu, né, então dizia assim, não, isso você vai ver na disciplina de Silvânia, ou isso é só na terceira unidade, tenha calma, deixe de ser ansioso, que isso a gente está na primeira, né, como se o conhecimento fosse linear, como se aprender fosse linear, como se eu só pudesse saber que no mundo existe o número 100 depois que eu aprendo até o 99. E na vida não é assim. Eu passo, desde pequena, a criança passa pela rua e ela vê que tem um número 100, que tem um número 1, que tem um número 10, que tem um número 30. Então, por que a gente tem que ensinar primeiro de 1 a 10? Quem foi que estabeleceu isso? Existe uma razão teórica, pedagógica de aprendizagem para isso? Não. Isso aí foi alguém que inventou um dia e todo mundo repete. Né? Então, assim, são questões para a gente pensar. E aí, o que é que isso tudo tem a ver, essa história cumprida, com a história do aluno ativo? E aí, gente, essa história de aluno ativo não é de agora, não. Desde que Piaget, sabe aqueles caras que a gente ouve falar, daquelas teorias que a gente acha que não serve para nada, que a gente estuda esse Piaget, esse negócio chega na escola, não tem nada de Piaget, nada. Tem super a ver. Às vezes a gente aqui não reconhece pela forma que a gente estudou. Mas Piaget, Vygotsky, Vallon, todos esses estudiosos que são pós-comportamentalismo, pós-behaviorismo, né? Qual é a grande contribuição que eles trazem para a educação? Dizer o quê? Essa história de que o aluno só aprende sem sentido, que o aluno tem que ser passivo, isso aí dificulta muito o aluno aprender. A gente tem que deixar o aluno fazer. E aí, como é que isso repete na escola? Isso acontece na escola? A gente tem como professor uma mania de fazer tudo pelo aluno, dar tudo mastigado. A gente já dá, e na universidade também. Na universidade a gente dá o quê? Ao invés de incentivar o aluno a ler o texto, a gente dá o slide. Que o slide já tem um resumo do texto que eu passei. Né? Na escola também, eu tenho a mania de fazer as coisas. Aí eu pergunto, para quem é que tem que aprender? A escola é para quem? Não é para o aluno, não. A gente já é professor porque a gente sabe, né? Já estudou, já passou por aquilo. E por que a gente fica fazendo tudo pelos alunos? Fazendo tudo no sentido de querer viver o processo por ele. Então, a gente é quem faz a pesquisa para o aluno, é a gente quem faz o resumo e escreve no quadro para o aluno. É tudo centrado em mim, mas quem deve ser o centro do processo? Não é o aluno, a escola não é para ele, né? Ele tem que aprender. Então, quando eu falo em aluno ativo, eu estou falando justamente na troca de papéis, né? Porque a gente, tradicionalmente, a educação disse o quê? Que o professor é quem faz tudo, ele é o dono do conhecimento, é o dono do saber. E aí, o que se questiona desde Piaget, olha que gente, que Piaget chegou no Brasil na década de 80, essa teoria dele é de não sei nem de que ano. Para vocês verem como tem tempo, não é nada de novidade, é a gente que tá engolindo mosca, né? Então, é para dizer o quê? Quem tem que estar no centro do processo, quem tem que fazer o máximo possível é o aluno. A escola é para ele. Então, a BNCC traz essa perspectiva, traz. Quando ela diz que o aluno tem que desenvolver competência, ele quer dizer o quê? Além do... Por que é competência e não conteúdo mais? Porque até o PCN a gente tinha que ensinar conteúdo e agora a gente tem que ensinar competência. Vocês já pararam para se fazer essa pergunta? Porque quando a gente fala de conhecimento e conteúdo, a gente está falando só de saber.
A gente está falando de saber conceito, de saber teoria, de saber fato. É só saber. Quando a gente fala de competência, a gente tem que saber para poder fazer. Saber fazer. É saber aplicar aquilo que a gente aprendeu em contexto. E esse é um grande problema que a gente tem, inclusive, nos cursos de formação de professores, que são todos organizados, as licenciaturas, só em saber. E aí só joga o fazer para o estágio, que não faz relação com saber, muitas vezes, e aí ninguém sabe quando chega na escola, ou desiste ou se desespera, né? Desiste de ser professor, ou se desespera porque parece que tudo aquilo que leu, que estudou, que sofreu noites estudando, não serviu para nada. Mas não serviu por quê? Porque está distante, é separação entre teoria e prática. Então, a ideia de competência é articular, não só saber, mas saber fazer, aplicar aquele saber para resolver uma dificuldade que eu tenho. Então, a ideia de aluno ativo, né, é esse, é o aluno que é sujeito, que faz, e aí, nessa perspectiva, o professor muda de papel. Não é que ele vai deixar de ser professor, mas o professor, ele vira o quê? Ele se transforma em um organizador de boas situações de aprendizagem. Então, ao invés dele estar fazendo tudo, faz o resumo, copia no quadro, explica, corrige, tudo é ele, o aluno faz só o que ele manda. Não. O professor organiza as situações, diz, vai lá, faz. E eu tô aqui para te acompanhar. Aí, quando vê que o aluno está enrolado, vai lá, dá uma dica, dá uma orientação, mas o aluno vai construindo o caminho dele. Né? Então, essa é a grande mudança. E por que a gente tem dificuldade com isso? Porque a gente teve uma educação toda passiva. Por que é que a gente abriu o espaço que ninguém queria se pronunciar? Porque vocês, inclusive quando professores, aprenderam que a formação tem que ser passiva também. Vocês têm que ouvir o especialista. É só ouvir e anotar, no máximo pedir o slide. Às vezes nunca mais vai ler na vida o slide. É só para ter, que o professor também adora colecionar. Papel, slide, nunca mais pega, mais quer. Né? E aí, assim, não, então não fala, é só escutar. Gente, não, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, tem que falar também, a boca é para falar. Né? Então, mas por que a gente tem essa timidez, que a gente chama de timidez, né? Ai, não quero falar, não, vai tu, né? Fica sempre Por quê? Porque a gente não foi, a gente aprendeu assim, aí tá na hora da gente aprender a mudar. Eu vi que eu demorei muito um comentário e já está chegando quase no final, né, Silvânia? Me desculpe, eu vou tentar ser mais breve nas próximas. Seja mais breve. Vamos já, Ilza, para a próxima, para a gente dar conta de todas, que aí já temos... Se puder até fazer em bloco, eu acho melhor, porque eu já faço um comentário, né, articulando. E as 2 são de Irã, não é isso, Jailza? Então, pode ler as 2, tá bom? Certo. A primeira é: professor, a BNCC deveria ser assumida como um território em disputa, no dizer de Arroio, e não como algo já dado de modo fatalista. Nesse sentido, a BNCC deveria ser tratada numa espécie de pedagogia da subversão, numa política de contornar e transformar a lógica empresarial neoliberal. Deixa eu ver a próxima. E a outra, ele também, Irã, pergunta: professor, não já passou da hora das discussões curriculares e intraescolares passarem pela necessidade de se ouvir o corpo discente? Me parece que existe um certo desprezo pelos saberes e concepções de mundo dos estudantes da educação básica, como se eles não pudessem contribuir em nada. Talvez pelo fato de acharem os mesmos imaturos para essas discussões. Então, vamos lá. Vou começar do final, né? Realmente, geralmente os alunos não são convidados a discutir, sobretudo quando é o currículo da escola. Parece que são os professores que entendem, né? E eles que definem, né? As famílias também não são convidadas, os outros funcionários que não professores. Mas o mesmo se acontece também na universidade. A gente fica falando em gestão democrática, né, que tem que envolver todo mundo, mas na hora da gente fazer, por exemplo, a reforma de um currículo de um curso, a gente só reúne os professores e decide o que quer, né? Por quê? Porque já está entranhado em nós
essa questão do aluno passivo. E aí essa ideia de passivo traz essa ideia de... Aí a gente justifica, não sabe o que quer, é imaturo, não vai saber opinar, né? Mas isso também, gente, é aprendizado. E sabe onde é que a gente aprende isso, por exemplo? Nas aulas de língua portuguesa, quando elas são adequadas, né? Porque além de ler e escrever, a gente precisa também aprender a ouvir e a falar, a se posicionar, a ter argumentos, a saber se contrapor. Né? Em aula de português, né, se a gente pegar a BNCC, né, de língua portuguesa, a área de língua, o componente de língua portuguesa, isso vai estar como objetivo lá. Mas a gente se preocupa muito mais, às vezes, com alfabetizar, né, com ensinar gramática, né? E isso seria importante e necessário. Então, isso eu entendo também que passa um pouco por a ideia que a gente tem do que é ser aluno e do que é ser professor. Quem é o aluno, que é o professor, uma questão de identidade, que por trás dessa identidade tem também essa questão dessa ideia da passividade. E aí, assim, em relação à imaturidade, gente, desde que a gente é muito pequeno, a gente já consegue exprimir o que a gente quer. A gente pode não exprimir de forma muito elaborada, né, com aquelas palavras que às vezes o professor gostaria que a gente dissesse, mas a gente tem alguma opinião a dar e a gente precisa ser ouvido, a gente já sabe escolher. Né? Muitas vezes os outros aqui tiram esse direito nosso. Essa era a primeira, e em relação, sim, eu entendo que muitas vezes a gente entende que a BNCC está aí, não há o que se fazer, mas eu queria lembrar a vocês que toda política educacional, não só curricular e não só a BNCC, ela sofre traduções. Ou seja, as pessoas fazem a leitura, tiram as interpretações dela e fazem como elas entendem em cada contexto. Então, nenhuma política pública ela vai ser interpretada e como é que eu posso dizer? Não é executada a palavra que eu queria, mas realizada, desenvolvida, implementada, né? Como está no papel. Né? Ela vai assumir o quê? As identidades dos sujeitos, as características daquele contexto, né? Então, eu acho que isso também vai funcionar em relação à BNCC, né? Por isso que é importante que a gente conheça, né? Para a gente não só sofrer as escolhas dos outros, mas que a gente possa também fazer as nossas escolhas. O final da BNCC foi pensada, a redação final dela, numa lógica empresarial, neoliberal, fragmentadora, empobrecida, desconsiderou que os professores, né, as redes tinham apontado, desconsiderou, mas adianta o que a gente ficar chorando no leite derramado? Eu acho que a postura política que a gente pode ter é de se apropriar do documento e tentar fazer as nossas leituras, procurar as nossas soluções. Eu acho que a BNCC está aí, o MEC está no movimento de implementá-la, então não adianta, eu acho assim, não adianta a gente ficar, negar isso. Né? Por outro lado, também eu não acho que o caminho seja assumir e aceitar, né, sobretudo as lógicas das empresas que têm feito formações sobre a BNCC, né, e apontado a lógica que elas querem. Tem muitos interesses, cabe a cada um procurar o quê? Se informar, se aproximar e decidir o que é bom para você, para o seu contexto, o que é possível, né, de fazer. Excelente, Simonton. Na verdade, é essa tua fala final que tem sido assim o grande caminho, né, que a gente tem buscado trilhar ao longo dessas 5 noites. Não dá para a gente compreender apenas como um documento obrigatório que eu não aceito e ponto final. Sim, você não aceita, certo? É tua escolha não aceitar, mas o documento está posto. É isso que todas as falas vêm tentando construir, né, nesse momento dialogal, dando mostrando a necessidade de que o professor não deve perder sua autonomia. Ao mesmo tempo, não pode compreender que ali é um lugar fechado, um lugar sem bifurcações, um lugar sem fendas, um lugar que não dá para a gente construir outros momentos das nossas práticas, né, pedagógicas. Vai tudo depender realmente desse nosso olhar. Isso, eu acho, é isso que eu entendo. Eu acho que você conseguiu sintetizar o que eu penso, no sentido assim, eu acho que o grande segredo está nas brechas,
nas fendas, nos entre. Sabe aquela coisa que a advogada faz de achar a brecha da lei, que eles são especialistas? Pois é, nós temos como fazer uma leitura da a BNCC. É a que a gente queria? Não, não é. Mas é a que está aí posta, né? Mas a gente pode achar as brechas da lei, né? E botar o nosso tempero, né? Botar o nosso entendimento e fazer um trabalho, né, que seja, gente, significativo para o aluno, né? Eu acho que o aluno ativo, o aluno é o centro. Então, sempre em qualquer decisão pedagógica que vocês forem tomar, considerem quem é o aluno, quem é o estudante, a criança, considerem, esse é o ponto de partida, né? E aí, claro, para ajudar também, as teorias, os estudos vão ajudar a gente a fazer boas escolhas. Correto. Carol, você poderia dar uma lidinha na fala de Bruna? Bruna Russo, ela coloca assim uma observação muito interessante, Leila também. Tem 3 observaçõezinhas que estão postas no chat que eu acho que valeria a pena a gente compartilhar, né, oralmente, não somente a sua também, inclusive a sua, viu, Carol? Você coloca aí para as finais e Jailza poder concluir o encontro da noite, tá certo? Tá certo. Bruna Russo, ela coloca que acredito que nós, professores, temos que sair do lugar do saber e permitir que esse lugar também seja ocupado pelo aluno. Eu coloquei o seguinte, que eu iniciei o curso de pedagogia na UNP, cursei 2 períodos, inclusive, lá. Eu acredito que o professor Simonton conhece, né? Que ele é do Rio Grande do Norte. Eu tranquei o curso lá. Eu tranquei o curso lá por causa de um professor de psicologia, que eu lembro muito bem que, como no nosso curso hoje, né, no CCHSA também, nós deveríamos cursar 2 componentes de psicologia, psicologia 1 e 2. E aí eu lembro que eu fiz um questionamento para ele acerca da psicologia 2, que eu estava um pouco adiantada, assim, né? Porque eu sempre gostei muito de ler, assim como o professor também colocou. E aí ele falou, olha, isso aí não é pra gente, vocês não estão prontos para aprender isso agora, desse jeito. Aí nem procurei coordenação, nem nada, porque isso realmente era muito comum lá na UNP. Os professores, eles falavam abertamente que iam nivelar a turma por baixo, como eles chamavam, e porque muitos alunos trabalhavam o dia todo, então eles precisavam fazer isso para que todo mundo pudesse acompanhar. E aí, quando eu entendi, né, o que o professor realmente dizia quando ele falava em nivelar por baixo, que ele não estava nem aí para o que a gente queria ou precisava aprender, mas só estava interessado no currículo que a instituição queria que ele passasse para a gente. Então, assim, eu resolvi trancar mesmo o curso, aí criei coragem para vir estudar aqui na Paraíba e, graças a Deus, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Tem mais 2, Carol. Tem de Isaura e de Leila. Leila falou que a falta de investimentos na formação continuada faz com que os professores sintam-se perdidos. Ainda estamos buscando entender como trabalhar interdisciplinaridade. E Isaura falou que nós somos cobrados a fazer o que não conhecemos. Esse diálogo tem sido de grande relevância para abrir novos horizontes a respeito da BNCC. Ainda dá tempo de eu fazer um comentáriozinho sobre esses comentários, rapidinho? Só suas considerações finais, tá bom, Simon? Tá, eu acho que a questão, desde o governo Lula para cá, não é nem a falta de investimentos na formação continuada. Eu acho que tem tido muita formação, né, tanto pelo Ministério da Educação quanto pelas universidades. Agora, talvez o formato, né, das formações é que não estejam ajudando os professores a repensarem e modificarem suas práticas. Eu penso que é mais por aí. Né? Por outro lado, eu sinto falta de uma parte da formação continuada, ela precisa ser feita na escola, porque a escola é lugar de formação. Né? Deve ser desde a universidade. Aí a gente já começa na formação inicial, distante da escola, muitas vezes só indo nos estágios, né? Quem não participa de um programa como o Residência Pedagógica, ou PIBIT, só vai na época dos estágios. Né? Então já há um distanciamento aí. Não é comum as disciplinas levarem os alunos para fazerem práticas, né?
nas salas de aula. Essa é uma questão. E aí, quando a gente chega na formação continuada, né, a gente trabalha numa escola e muitas vezes a escola não discute suas questões, não estuda com os professores, né, porque isso é o papel do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico, a função dele é garantir a formação continuada do professor, mas muitas vezes a gente tem coordenadores o quê? Que se preocupa com se o aluno está de farda, né, e outras questões do tipo, que não podem ser até importantes, mas não são essenciais, né? Então, eu acho que isso é uma questão. Em relação a somos cobrados a fazer o que nós conhecemos e acabamos nos submetendo muitas vezes, porque também não conseguimos estudar, não conseguimos. Eu sei que muitas vezes trabalhamos, né, em lugares, né, muitos, manhã, tarde e noite, lugares diferentes, então isso dificulta, às vezes não há uma cultura, né, tem até o horário de planejamento, mas esse planejamento, não se faz planejamento, né, no horário departamental, se faz outras coisas, né, e esse era o momento para estudar, para se discutir os desafios que o professor está enfrentando na turma dele e pensar soluções. Então, é para isso que serve. Então, se tiver algum coordenador aqui, alguém de Secretaria de Educação, né, precisamos urgentemente rever essas questões, né? O coordenador, ele tem que ser um parceiro do professor e não um fiscal do aluno, como acontece muitas vezes nas experiências que eu vivenciei e que vejo também, né? E as escolas precisam garantir esse espaço de diálogo, de colaboração, a começar pelas secretarias de educação preverem esses momentos, esses espaços, porque é direito do professor ter o direito de estudar, ter o tempo de estudar, de planejar, né, de ser orientado também pelos os seus coordenadores. Não é verdade, Érica? Eu também via isso, né, se vendia Avon, Natura, Boticário, às vezes a própria coordenadora que tirava a revista para vender. É triste. Então, eu só quero agradecer agora, né, a Silvânia e a vocês pela audiência, pela conversa, por essa interação, né? Espero que possa fazer algum sentido, tenha feito algum sentido para vocês, que possa ajudá-los não só a entender a BNCC, né, mas estar repensando, né, o trabalho que vocês desenvolvem, sejam como estagiários, professores, né, nos lugares em que vocês atuam, ou como estudantes também, né, durante o curso de pedagogia e de outra licenciatura que vocês façam. Então, eu só tenho a agradecer. Nós que te agradecemos, viu, Simon? Eu acho que esse momento, por tudo, ele foi super rico. Até então, a gente não tinha tido tanta oportunidade de poder responder os questionamentos dentro do horário previsto. Você trouxe uma interlocução super legal nesse sentido, porque pôde dinamizar, né, levar essa reflexão para o grupo. Não entrou e não quis participar do diálogo quem realmente não se sentiu à vontade, mas estava aberto para tal, o que foi, assim, uma maravilha. De um modo geral, tua fala não somente se conectou com tudo aquilo que a gente vinha e vem discutindo dentro do curso, ao todo, né, na próxima semana a gente estará fazendo o nosso último encontro. São 6 encontros em que a gente sempre busca realmente essas conexões de fala, né? E que bom que elas têm sido, sim, conectadas ao ponto de a gente encontrar realmente um diálogo bem assim, rico, porque uma fala tem condensado a outra de uma maneira muito peculiar. Eu, particularmente, né, como tua colega de universidade, que te admiro, conheço bem o seu trabalho, o seu desprendimento, e não somente não dar não, mas, sobretudo, de poder sempre participar desses momentos assim. Só tenho que te agradecer, em nome do nosso projeto de extensão, em nome do próprio curso, né, que está sendo desenvolvido nessa perspectiva de formação continuada, mesmo para os nossos estudantes de pedagogia de outras licenciaturas. Não deixa de ser um curso de formação continuada, embora que dentro da própria formação, né, tuas falas muito reflexivas, eu creio que vai nos conduzir a pensar como construir esses momentos de leituras da BNCC. Não dá para a gente conhecer a BNCC só de ouvir falar, a gente precisa realmente conhecer o texto
para se posicionar, né, e fazer as nossas escolhas enquanto docentes, enquanto coordenadores pedagógicos, enquanto profissionais da área da educação que está lidando aí com o documento posto. Então, muito, muito, muito obrigada, viu? Que você possa realmente participar de outros momentos futuros, né? Um ou outro aluno já tem nos procurado, sempre nos solicitando outras discussões com base na BNCC, e quem sabe a gente tem uma segunda versão do curso no próximo ano, né? Depois das leituras, né, do documento, e aí você possa contribuir mais ainda, ou um pouco mais, né, com tuas reflexões. Talvez até uma continuidade do curso, Silvânia, possa ser a possibilidade de fazer essas leituras coletivas do documento e os professores trazerem suas experiências, né, e seus entendimentos. Acho que é uma proposta legal, né? Eu tenho visto que, inclusive até o projeto que a gente também participa de um projeto, né, de BNCC aqui em Areia, que se chama Olhares Docentes, coordenado pela professora Ângela, né? E tem outras instituições também fazendo formações nessa área da BNCC. E eu acho que a gente tem, até por ser um documento novo, né, se detido muito na história de construção, né, nessa visão mais geral. Então, talvez seja agora o momento, a partir do ano que vem, de a gente começar a estar pensando, né, sobre esse detalhamento, né? Não no sentido de procurar receitas, tudo, mas da gente entender, compreender e fazer esses links com o nosso contexto, né? Cada um fazendo as leituras a partir dos seus lugares de fala, né? Das suas experiências. Talvez seja uma possibilidade, não sei. Jailza, vamos encerrar. Grata, viu, Simonton? Muito obrigado, querida. Eu sou Jailza Ferreira Barbosa, estudante de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB e voluntária do projeto de extensão Uma BNCC para refletir e dialogar, dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Queremos lembrar que às 20 horas e 15 minutos foi disponibilizado o link da frequência, que também trará 2 questões que precisam ser respondidas pelos cursistas e devolvidas no prazo de 48 horas. Outras dúvidas vocês poderão tirar em nosso grupo de WhatsApp. Queremos finalmente agradecer a todos e todas os participantes em nosso 5º encontro do curso de formação para professores, uma BNCC para refletir e dialogar, dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Por fim, convocamos a todos e a todas para participarem do nosso último encontro, no dia 9 de dezembro. Boa noite e até lá.